Fala pessoal, esta é uma aula para compartilhar um caso. É interessante porque a gente pode chamar isso de caso de stakeholder, capitalismo de stakeholder, ou, na verdade, um caso onde a gente efetivamente vê a aplicação e o reconhecimento da interdependência dos stakeholders, tá certo? Este é um caso de uma empresa no Brasil, faz parte do livro Capitalismo Consciente Guia Prático ou Guia Prático de Negócios Conscientes, Interdependência de Stakeholders. Uma empresa de seguros, na década de 60, de 70, 80, reconheceu que essa terceira luz, a luz do break, brake light, como chama, reduzia as colisões traseiras em até 25%. Então, como parte do seguro, eles começaram a oferecer esse brake light, essa terceira luz de freio, para os seus associados, para as pessoas que contratavam o seguro desta empresa. Como isso era um benefício para o segurado, a primeira coisa que eles fizeram foi instalar isso no carro de todos os corretores de seguro, porque se esse corretor vende esse produto, ele teria que ter esse produto instalado no seu carro. Então, isso começou desde o início da fundação. Esta seguradora fazia café da manhã com os corretores de seguro. E esse café da manhã, na verdade, era uma oportunidade de trocar experiência, de compartilhar os planos de desenvolvimento e crescimento da seguradora e escutar um pouco dos agentes, né, dos corretores de seguro. Não é muito fácil, né, até principalmente porque não são colaboradores com medo de represália, então demora muito para essa comunicação acontecer. Mas em determinado momento, um corretor de seguros levantou a mão e falou: Olha, doutor Jaime, tem acontecido uma coisa muito interessante. As pessoas, normalmente a gente pede 3 orçamentos para consertar um carro que foi danificado em algum acidente, alguma coisa. As pessoas têm que ir em 3 oficinas mecânicas, faz o orçamento e apresenta para a gente aprova. E a gente tem visto que a gente tem repetido algumas oficinas com mais frequência, né? Por que a gente não pode criar como parte, uma lista de oficinas mecânicas que a gente pode indicar para o nosso segurado para ele ir diretamente nessa oficina? E o Jaime, a diretoria, falou: Nossa, que interessante, boa ideia, vamos começar a fazer uma lista de oficinas mecânicas credenciadas. Neste exato momento, eles descobriram que surgiu mais um stakeholder, os mecânicos. Então, eles começaram a sugerir, ou a diretoria sugeriu: vamos fazer o café da manhã com os mecânicos. Claro, com um pouquinho de reação contrária, não, mas mecânicos são sujos, graxas, não é o mesmo perfil que o corretor de seguros, mas trouxeram os mecânicos. Da mesma forma, os mecânicos começaram, demoraram um pouco, foram tomar café, conhecer a empresa, o que a empresa está pretendendo fazer, e o mecânico levantou a mão e falou: Olha, doutor Jaime, tem uma coisa que às vezes acontece: o carro está batido, ele sabe para onde levar, mas o carro não consegue se deslocar. Então eles ligam para a gente para saber se tem um guincho, se a gente conhece um guincho. E aí a gente indica um guincho para levar o carro trazer o carro para a oficina. Claro, óbvio, virou parte do seguro, o seguro com guincho, né? Todas essas inovações que foram acontecendo devido à conversa com os stakeholders, reconhecer a interdependência, criou uma inovação sistêmica, porque os outros corretores de seguro começaram a copiar também. Então, na década de 80, o motorista de grua, como é que chama? De guincho, começou a fazer parte do stakeholder e começou a fazer parte de um café da manhã específico com os motoristas de guincho. E aí a mesma coisa acontece, depois de muito tempo, um motorista de guincho levanta a mão. Então, quando a gente chega no carro batido, a pessoa está muito ansiosa, muito nervosa, a gente sempre dá uma água, alguma coisa. A partir daí, todos os motoristas de guincho tinham uma água com o nome, com o logo da empresa para oferecer para a pessoa, que às vezes o carro está batido e está muito tempo, então um lanche, alguma coisa para comer também. E aí foi trazendo a questão do carro reserva. Então você bate o carro, seu carro não anda, você tem um carro reserva por uma semana. Tudo isso começou a fazer parte do próprio sistema de seguro. Além disso, eles descobriram no início do século que os carros em perda total eram vendidos para pátios de desmanche. E o pátio de desmanche é naturalmente um canal de distribuição, de compartilhamento né, ou de se desfazer de um carro roubado, né? E aí eles decidiram que eles não podiam mais vender os carros
perda total, e criaram o seu desmanche próprio, e a partir daí descobriram mais os stakeholders, aqueles que roubam os carros, mas esses não iam aparecer nos cafés da manhã. Então o que que aconteceu? Eles criaram um trabalho que é feito com os egressos para oferecer eles o primeiro emprego, que a gente chama de Open Hiring. Open Hiring foi trazer essas pessoas saindo, egressados do sistema prisional, para começar a oferecer um primeiro trabalho. O primeiro trabalho era oferecido dentro do desmanche que eles tinham, criando o Desmanche Online, uma maior empresa de desmanche do Brasil hoje, que vende as peças todas com garantia, certificação, rastreamento e tudo mais. O que é isso que a gente viu aqui? O que a gente percebe é que o crescimento do reconhecimento dessa interdependência não acontece de maneira instantânea, né? Por isso que a gente tem a nossa priorização. A gente começa com 1, com 2, com 3 e vai crescendo. E cada um tem um fórum de conversa, cada um tem um processo de interação, cada um tem uma forma de escuta. Isso é a gente criar, entender que cada vez mais a gente vai reconhecer que o nosso ecossistema é interdependente. E aí vem a pergunta, quem mais faz parte desse ecossistema? E por aí, neste caminho, a empresa continua crescendo. Isso é reconhecer que a gente tem que criar um modelo onde ganha, 2 não, ganha 3, ganha 4, ganha 5, e a gente vai evoluindo nesta forma de ganhar, de relacionar e de reconhecer a interdependência. Tá certo? Então, esse é um pouco um pequeno caso de uma empresa brasileira. Está no livro de Harvard, Guia Prático do Capitalismo Consciente, está no livro Guia Prático de Negócios Conscientes, edição de interdependência de stakeholders. Fica aí mais uma história poderosa de como o relacionamento com os stakeholders gera inovação, gera fortalecimento do negócio e gera destaque do próprio negócio como em relação à sua concorrência. Combinado? Então, um abraço a todos e nos vemos na próxima aula.